Será que Fernando Lázaro é mesmo um técnico à altura para ser apostado pelo Corinthians em 2023? Depois de todos os erros dos anos anteriores? Será que de fato é um cara que está preparado para uma pressão tão grande? Então vem comigo. Pessoal, antes da gente falar de mais um discípulo de Tite neste Corinthians para 2023, o técnico Fernando Lázaro, recado legal dos meus amigos da Mais Ágil, que trabalham sempre com antecipação do seu FGTS e assim, evidentemente, resolver de última hora aquele problema financeiro chato que aparece, ainda mais agora no final do ano, com as contas pesadas, com muita coisa se acumulando, vão vir as festas, vai entrar janeiro, tudo fica muito nebuloso, mas ó, o pessoal da Mais Ágil tem uma solução rápida, simples e segura para resolver todas essas pendências para vocês, como foi assim comigo nos últimos meses, tá? Se você tem uma grana ali parada, não consegue mexer, mas precisa dela de imediato, ó, contato dos caras tá aqui do lado, também na descrição desse vídeo tem o link para entrar também em contato direto com a Mais Ágil através do WhatsApp, que eles em até 24 horas disponibilizam este valor na sua conta para você tirar da frente este problema financeiro e evidentemente ter uma vida muito mais tranquila. Fale com a Mais Ágil, que eu tenho certeza que assim como foi comigo, também será com você para dar um bico nesses problemas financeiros e tirar da frente esse monte de problemas chatos, tá bom? Mais Ágil, tamo junto, hein? Vem comigo. Pessoal, confesso que, assim como muita gente, fiquei bastante surpreso com essa escolha de Fernando Lázaro para ser técnico do Corinthians em 2023. Inclusive, notícia que eu peguei, também dada pelo OneFootball, que é este aplicativo aqui, ó, em que você vai apontar a câmera do seu celular neste QR Code, seja iOS ou Android, baixar o aplicativo do OneFootball, o mais completo aplicativo de futebol do planeta, com todas as informações, com estatísticas de equipes, jogadores, com material exclusivo da Copa do Mundo completíssimo e, obviamente, também transmissões de campeonatos europeus, que neste momento, claro, estão parados por causa da Copa do Mundo, mas assim que a Copa do Mundo acabar, por exemplo, a Bundesliga está disponibilizada gratuitamente no aplicativo do OneFootball para você acompanhar. Portanto, ó, faça como eu, se intere com o OneFootball, tenho certeza que você não vai se arrepender e, claro, também ter essas notícias como essa a respeito do Fernando Lázaro, né, que estava integrado à comissão do técnico Tite, que está nesse momento na Copa do Mundo, lá em Doha, no Catar, às vésperas da estreia. O Fernando Lázaro fez toda a preparação com o elenco em Turim, toda esta pré-base de treinos da Copa do Mundo para esse segundo estágio já em Doha, e aí sim, claro, o estágio que vale, que é a preparação final para o Mundial. Ele estava como analista de desempenho, ele iria observar outras equipes que o Brasil enfrentaria na Copa do Mundo para trazer todo o material bonitinho, detalhado para o técnico Tite fazer a avaliação e trabalhar com os jogadores em cima dessas equipes, mas de última hora, este que também era um profissional do Corinthians nos últimos meses, um cara muito atualizado no futebol, bastante estudado, Fernando Lázaro, filho do grande Zé Maria, lateral direito histórico dos tempos do Corinthians nos anos 70 e 80, o Super Zé. O Fernando Lázaro foi convidado para ser técnico efetivo do Timão. Lembrando que na temporada passada, quando o Silvinho foi demitido, nos mesmos moldes do Fernando Lázaro apostado como técnico, porque o Silvinho nunca tinha trabalhado profissionalmente como técnico de futebol, a primeira grande experiência dele foi no Corinthians, e o Silvinho, coincidentemente, assim como o Fernando, trabalharam juntos na mesma comissão do técnico Tite na seleção e também no Corinthians. O Fernando Lázaro o substituiu de forma interina, fez um bom trabalho, mas a gente sabe que uma coisa é um técnico interino, ser um tampão apenas para o Corinthians procurar no mercado uma outra opção, como foi feito, e aí chegou-se ao nome do Vitor Pereira, que não renovou o contrato com a equipe, e outra coisa é o cara desenhar um planejamento de pré-temporada, um cara com contatos do mercado, não só de análise de desempenho, mas contatos também com as pessoas que vão formar um time de futebol, como empresários. É importante um técnico ter esse tipo de noção para saber quem que está disponível, quem que não está, né? Eu não vejo problema nenhum um técnico procurar também jogadores e negociar com empresários, ó,
Como é que tá esse cara aí no time? Esse cara tá bem? Será que ele tem possibilidade de vir pra cá? Posso indicá-lo aí pra direção do Corinthians trabalhar na negociação com vocês? Isso é tudo muito válido, o futebol é feito pra isso mesmo. Será que o Fernando Lázaro tem esse moral todo? É um cara jovem, é um cara que está recentemente agora trabalhando de uma forma mais profissional no futebol, como foi esse contato que ele teve nesta temporada 2022 muito breve com o Corinthians, foi bem, os jogadores gostaram da metodologia dele, mas é o que eu digo, uma coisa é o cara ser um tampão, outra coisa é o cara montar um planejamento, aí eu acho que é um exagero, aí eu acho que o Corinthians, que estava atacando em outras frentes, procurando técnicos de renome internacional, como Bruno Lage, como André Vilas-Boas, e até tinha flertado numa possibilidade do Cuca ser um técnico para 2023, mas que a rejeição interna ao nome dele também da torcida acabou freando a negociação. O Corinthians estava trabalhando com outros tipos de treinador para chegar no nome do Lázaro. E aí é o que muita gente está começando a vislumbrar para a próxima temporada. Seria Fernando Lázaro apenas um alicerce para uma hipotética volta do técnico Tite depois da Copa do Mundo, já que ele próprio Tite disse que não vai ficar na seleção brasileira, o cargo fica vago a partir do final do mês de dezembro, até porque a seleção brasileira vai terminar o ciclo de Copa do Mundo, vai procurar um outro técnico, o Tite já falou que não fica, então o cargo está vago, né? Já tem nomes sendo especulados por aí. O Tite disse que quer tirar o chamado ano sabático, que não vai trabalhar, que etc., mas a gente sabe que a última vez que o Tite falou em ano sabático, 9 meses depois, ele estava acertado com o Corinthians para voltar ao cargo, que foi em 2014, pós-2013, que ele deixou o Corinthians diante daquele ciclo vitorioso entre 2011 até 2010, até 2012, 13 no caso, né? Em que o Tite ganhou tudo com a equipe do Corinthians. Então, não dá para acreditar muito nessa história de ano sabático. Muita gente fala que o Tite tem o sonho de trabalhar na Europa, numa equipe como a Juventus, até porque o Brasil teve essa aproximação recente. A Juventus vive um momento turbulento com o Massimiliano Allegri, mas não dá pra cravar muita coisa. Até porque o Corinthians também tem feito movimentos para trazer de volta profissionais que já trabalharam no clube e onde eles estão hoje, trabalhando com o Tite na seleção, como por exemplo o Fábio Mazeredian, preparador físico. O Kleber Xavier é um cara que interessa para o Corinthians na próxima temporada, que é auxiliar direto do Tite, o próprio filho do Tite, o Matheus. Então o Corinthians tem feito movimentos de bastidores para trazer essa comissão técnica da seleção, que coincidentemente em sua grande maioria trabalhou no Corinthians, e aí com isso é lógico que é impossível não pensar que o Tite depois de algum tempo possa, depois desse descanso todo que ele falou que vai tirar, assumir o Corinthians. Ninguém tá chamando o Fernando Lázaro de incapaz de ser apenas um cone pro Tite, mas que a movimentação, pelo que o Corinthians especulava no mercado, está diferente deste anúncio, com certeza. Porque o Corinthians buscava técnicos de muito mais peso e renome. Fecha com até agora, então, apenas analista de desempenho que pegou o time de forma interina. Então, com esse tipo de possibilidade, é evidente que o torcedor tá ressabiado. Será que o Corinthians não deu um passo em falso? Será que o Corinthians não fez de novo uma aposta muito rápida e desesperada para um planejamento que se desenha com muito mais aspirações em 2023, com o Libertadores, que esse ano foi uma frustração para o torcedor, com reforços que o Corinthians tem que capitalizar no mercado para compor esse elenco que precisa de banco de reservas, não dá para depender só de um time. Quando o Corinthians dependeu só de um time, muitos jogadores esse ano com uma preparação física ruim não deram conta do recado, outros até saíram no meio da temporada, no caso do William. Então o Corinthians, na minha visão, precisava de um técnico de mais base, no mesmo molde talvez do Vitor Pereira, que era um técnico de muita experiência, para fazer com que esse projeto performe melhor em 2023 em relação ao 2022, que terminou frustração, né? Com muita frustração o torcedor, um Corinthians que perdeu a final da Copa do Brasil, que até fez jogos melhores na minha modesta opinião que o Flamengo, mas que não saiu com o título, né? A gente sabe que o Flamengo tinha uma estrutura muito melhor e ganhou na individualidade, mas o Corinthians chegou ao seu limite e esse limite foi insuficiente para vencer o Flamengo, que mesmo não tendo jogado tão bem, conseguiu o título. A Libertadores do Corinthians foi vexatória. Ah, mas chegou nas quartas de final, mas chegou sem vencer, por exemplo, nenhum jogo de mata-mata, sem fazer gol nos mata-matas de oitavas e quartas de final. O Corinthians que fez uma campanha de primeira fase muito ruim, não vencendo em casa, always ready. Então assim, o Corinthians foi uma equipe de muita oscilação em 2022 e que precisaria entrar em 2023 com um projeto muito maior, muito mais seguro. Portanto, repito, essa história pra mim de Fernando Lázaro no Corinthians, até que me prove o contrário,
eu ainda acho que está sendo um desenho, apenas um molde de um retorno deste grande cara, deste grande nome chamado Adenor Leonardo Bach ao comando do clube na próxima temporada. Vamos aguardar.